No episódio de hoje, o Conversa com o Reitor está recebendo uma personalidade que já está bagunçando aqui o meu pedaço. Então, eu já troquei o nome dela, já troquei o programa, mas acho que agora vai, porque a gente está tendo o prazer de receber a Flávia dos Prazeres, que é a nossa convidada de hoje. Flávia, seja muito bem-vinda, uma alegria tê-la conosco. Obrigada pela acolhida, né? Pela recebida incrível que eu estou tendo aqui. Me sinto muito honrada de estar nesse espaço tão importante, de tanto legado, de tanta história. Esse aqui é o nosso quilombo da modernidade, né? De onde a gente faz uma reminiscência, né? Para revisitar a história e depois a gente foca no futuro, no afro-futuro que a gente precisa construir todos juntos. Flávio, você é uma parte integrante desse presente e, sobretudo, desse futuro, e você se encontra num lugar de muito destaque, porque você é uma mulher múltipla, né? Você é atriz, você é também apresentadora de televisão, você, enfim, é uma jovem, né? Que saudades da juventude, e você, ao final de contas, está num momento muito importante da trajetória da nossa agenda, do nosso tema. Como é que você se encontra e como é que você consegue se posicionar nesses dois momentos, né, de uma trajetória de muita luta, de muita resiliência, mas de um momento que as coisas, se já não estão resolvidas, começam minimamente a fluir, né, e você está nesse fogo cruzado. Sim, eu estou nesse momento realmente de conseguir colher os frutos, né, de tanto trabalho que tanta gente fez anteriormente, né? Então, são passos que foram dados, né, no decorrer de tantos anos, e aí agora a gente está conseguindo colher, essa geração está conseguindo colher. Sim. Eu não sou tão jovem assim, eu tenho 38 anos. Que é isso, passei por isso. Mas estou nesse movimento porque eu sou atriz mirim, né? Eu comecei pequena ali, eu sou da Zona Norte do Rio de Janeiro, da Penha, e para mim, para falar da minha história, tem que falar da minha família, tem que falar da minha mãe, tem que falar das minhas irmãs, né? Que a gente teve uma criação muito assim, as irmãs, cada irmã tinha que levar a outra para todo lugar. São as irmãs? São 3 irmãs. 3 irmãs. Tem irmãos? Tem não, só mulheres. E aí a gente teve essa criação que minha mãe falava assim, aonde uma vai, a outra tem que ir junto, tem que cuidar da outra. E aí nesse movimento, minha mãe sempre sonhou em ser médica. Né? E ela conseguiu ser nutricionista, né? Médica da saúde, da alimentação, sim. No Hospital de Servidores lá no Rio, e sempre que a gente podia, estava lá com ela também, né? Então, muitos anos atrás, teve um curso de teatro no Hospital de Servidores. No hospital? No hospital. Olha que coisa curiosa, né? Inusitado. Inusitado. E aí eu era pequenininha, eu tinha o quê? 5, 6 anos, assim, e as minhas irmãs já tinham mais idade, então elas podiam fazer esse curso, mas eu, como era pequenininha, tinha que estar junto, e eu acabei entrando sem poder estar naquela turma, né? Então, a culpa da sua mãe. Foi culpa da minha mãe. Todo mundo tinha que estar junto. Exatamente. Você cumpriu literalmente. Exatamente. E aí, essa brincadeira, essa coisa, né? Essa responsabilidade de estar junto e ali, eu não podia estar, mas fui de ouvinte, né? Dessa turma de teatro, e ali começou esse sonho, esse movimento de estar ali, de fazer parte, né? De ver aquele grupo de teatro, né? Era o professor Felipe Martins, né? Que fazia tantas novelas, fazia tantas peças de teatro, conduzindo esse grupo. Eu fiquei tão encantada. E fui seguindo esses passos, né? Fui já entendendo mais ou menos o que eu queria. E eu morava na Penha, né? Ali no Pombal da Penha, sim. Quem conhece sabe ali. E tinha um produtor de uma agência chamada Top Kids, que me viu ali pegando o elevador e falou para minha mãe, você não quer botar ela para fazer um teste de publicidade, de atriz e tal? E minha mãe acreditou. Minha mãe acreditou, foi... Também com uma mãe dessa, hein? Não tem como ser bem-sucedido, né? Eu queria ser médica. Ela topa tudo. Bahia, veio da Bahia. Eu falei, gente, uma mulher preta, cheia de sonhos. E ela viu assim, cara, eu vou acreditar no sonho da minha filha. Eu vou colocar ela nesse curso de teatro. E aí, dentro dessa agência, desse curso, eu fui desenvolvendo e fui indo, sabe? Mas tive muito essa trajetória de receber muitos nãos, né? Porque ali nos anos 90, né? Eu tinha ali meus 9 anos de idade, meus 8 anos de idade. Então, fazia muito teste, mas eram poucas crianças pretas, né? Então, já nessa época, foi difícil me adaptar, né? Porque estava começando a roda ali, né? Então, a gente não tinha tantos artistas pretas, crianças, assim, se realizando, fazendo tanta coisa, né? Então, assim, não foi tão fácil. Eu, no decorrer das experiências, tive que ir
me acostumando com os nãos que eu recebia sem esmorecer. Então, recebia um não, não passava, né, mas continuava. Então, minha trajetória foi toda assim, de muita luta, de muito não. de muitos nãos, E como é que de ter o que teatro... ressignificar isso, Então, sabe? e como é que o teatro fixou em você, né? Tantos nãos, tantos talvez, e de repente o Sim. teatro que te pegou lá com 5 anos, Sim. te agarrou, te abraçou. Me abraçou. E nesse curso eu fui tentando entender a técnica. Então, de repente, eu não ia estar sempre ali na linha de frente, mas eu quero aprender. Eu quero aprender essa Você gostou? técnica. Foi paixão à primeira vista? Foi paixão à primeira vista, já comecei a criar minhas referências, a me colocar como protagonista, né? Que eu acho que esse curso foi muito importante para mim, para isso. E nesse movimento de ir me adentrando, de fazendo esse curso de teatro, peças de teatro, né? Eu fui me vendo até como diretora, eu dirigia as outras atrizes, né? Divertido, né? Criança e dirigia outra criança, como assim? E eu fui nesse movimento de me descobrir, de entender a técnica, de não usar o ego, né? De estar ali como artista, né? Naquele lugar só de aparecer. Não. Mas foi aquele momento no hospital que de repente desencadeou toda essa energia e toda essa mudança? Foi. Que curioso, né? Porque o Felipe Martins, ele conseguiu trazer esse senso de coletividade do teatro, e eu ali pequenininha, aquilo ficou guardado para mim, na minha cabeça, sabe, na minha memória. Então, eu sempre fui acreditando muito nisso. E a televisão, né? Porque também vendo as novelas, vendo a Adriana Lesta. Eu era muito noveleira. Minha mãe adorava a novela. Eu não assisto novela. Não assiste novela, não? Só acompanho minha esposa de vez em quando. Ela tá ali vendo, ela gosta. Que maravilha. Você pegou um tempo em que muitos artistas negros já tinham chegado, né? Na tela, né? Sim, e você conseguiram... falou de Adriana Lessa, né? Adriana Lessa, e fazia essa coisa de ressignificar a própria imagem, porque às vezes ela não tinha tanto tempo de tela, né? Eram personagens que ela tinha que ser muito perspicaz, no tempo que ela tinha ali de tela, de aparecer, de mostrar o personagem, e ela era tão maravilhosa, né? Nossa, naquele pouco tempo ali, conseguir mostrar uma profundidade que o personagem tinha, mas no decorrer, por conta desse desenvolvimento dos personagens, que eles eram muito superficiais, né? Era um lugar muito rotulado, eu conseguia prestar atenção nessas atrizes e querer me colocar ali também. Então, a representatividade já estava acontecendo ali para mim, mesmo de forma inconsciente, sem racionalizar sobre isso, sabe? Porque o Rio de Janeiro, tradicionalmente, sempre foi um celeiro de artistas negros, e era lá, até por conta da Globo e coisas que tais, que esses artistas se reuniam, se faziam muito presente. Você interagiu muito com essa velha guarda, diríamos assim? Você falou Adriana Lessa, mas eu lembrei de todos os demais, Antônio Pompeu, eu lembrei de Tony Tornado, lembrei de Andalé Garcia, toda essa rapaziada aí esteve dentro da sua rotina, do seu dia a dia? Olha, a Ileia Ferraz, que na verdade é um grande norte para mim, e uma grande diretora e amiga, na minha adolescência ali, eu digo adolescência porque 18, 19 anos para mim ainda é adolescente. Eu continuo adolescente. Eu também acho. Eu também. E aí, eu namorava um menino que ele se chama Irá, né? Tá. E ele é grafiteiro, assim, ele fazia umas artes incríveis no Rio de Janeiro, e é sobrinho da Ileia, assim. E aí, uma vez ele, minha tia tá com uma peça de teatro aqui, lá na Lapa. Eu falei, cara, eu vou assistir. Nossa, quando eu vi aquela mulher entrando assim no teatro, eu fiquei arrepiada. Eu falei, gente, essa mulher não existe. E aí fui entendendo todo o legado dela, toda a história dela, né? E uma vez ela estava precisando de uma atriz, né? E aí o Airá me falou, olha, Flávia, você não quer ver se você consegue fazer esse trabalho com a minha tia e tal? Vai lá fazer o teste. Morrendo de medo, porque para mim ela já estava assim no top, na lista das tops, né? Das atrizes que eu admirava. Fui eu fazer o teste, né? Que já era... Tinha que ver ainda se eu podia fazer, se eu tinha talento. E eu decorei o texto da peça inteira, né? Eu já fui, ela precisava de uma atriz para substituir muito rápido. Para ontem eu fui. Fui preparada, decorada, já levei várias ideias sobre o personagem e a gente já foi apresentar os 9 Pentes da África. Então, a Ileia, com certeza, é uma grande mestra para mim, continua sendo. A gente está agora na partilha também, para todos nós. Agora, você tocou em 2 aspectos centrais para a nossa reflexão, para o nosso debate, né? A gente, logicamente, está numa casa de ensino, mas você falou de oportunidade, porque do nada, de repente, a sua mãe te colocou dentro de um hospital, estava passando uma peça de teatro, né? E, de repente, tendo a oportunidade, fluiu o seu talento. E a gente tem dito que, no mais das vezes, a gente não tem dado a oportunidade, sobretudo para os nossos jovens, nem de ter a oportunidade de se apresentar, e muito menos de ter extraído e burilado o seu talento.
E com isso a gente tem perdido, né, talentos aos borbotões, e por isso também a gente tem deixado de descobrir, né, tantas personalidades artísticas como você e tantos outros que talvez não tiveram no hospital para fazer ali, né, a sua estreia. Como é que você acha que hoje, com uma tecnologia que está mais ampliada, uma tecnologia que aproxima e que permite extrapolar mais esses talentos, a gente poderia fazer com que tantas outras Flávias dos Prazeres se apresentasse, se descobrisse e tivesse seu talento burilado? É incrível saber que está acontecendo isso, né? Que tantos talentos que às vezes a gente não ia conseguir ter acesso estão chegando na casa das pessoas, né? De Sim. todas as pessoas. Sim. Então, é muito bonito ver também quando as empresas elas começam a investir nesses talentos, né? Então, eles começam a ver que não, aquela menina ali que está na periferia de tal lugar, ela está comunicando com outras pessoas que são parecidas com ela, que tem dificuldades como ela teve para poder estar ali, porque às vezes para você botar uma câmera e você se projetar e falar, não, eu vou gravar, para você chegar nesse movimento, às vezes você, dependendo da história de vida de cada um, às vezes é dificílimo. Você ter uma concentração de poder falar assim, cara, hoje eu vou gravar, eu tenho tempo, tenho cabeça, né? Porque às vezes você tem que estudar, você tem que cuidar de filho, você tem que fazer uma série, inúmeras coisas, né, no seu dia que às vezes você não consegue se organizar. Então você vê, né, que tem pessoas que estão passando por inúmeras dificuldades, mas que conseguem, às vezes, driblar, né, todo esse percurso e conseguir, né, se enxergar e se vendo realizando, né, tantos trabalhos assim que vêm da sua própria criatividade, né, que vêm da sua própria autoestima. Então é muito mágico saber que essas coisas estão acontecendo, né? Agora você é muito falou mágico. Desse diretor de teatro, como que é o nome dele? O Felipe Martins. Felipe Martins. É porque você falou de Felipe Martins, mas você falou de Léia, eu lembrei da Ruth de Souza e caí dentro do Teatro Experimental do Negro. Sim. Né? E no Teatro Experimental do Negro era esse o propósito e era essa possibilidade que se apresentava para as pessoas, né? Os meninos e as meninas da periferia, com todas as limitações, inclusive de interagir com esse mundo, né, se admirar do mundo novo do asfalto. Sim. Eles puderam ali ter, então, a possibilidade de ter extraído esse talento. Uma vez extraído esse talento, depois puderam aprimorar, e aprimorado, todos eles seguiram caminhos que depois nos entregou uma Ileia, Ruth e tantas outras. Você sente falta de um espaço com essa característica? Porque você está dizendo, no hospital foi fácil extrair o seu talento, mas talvez se você estivesse num ambiente que fortalecesse dimensões Sim. importantes da sua história, do seu pertencimento, não é? Você poderia se entregar com mais avidez, de uma forma mais intensa. Você acha que hoje um espaço, uma ação dessa natureza poderia ser um elemento importante para a gente andar mais rápido? Muito. Inclusive eu lembro que no meu percurso eu tive a oportunidade de fazer um curso no Nós do Morro também. E que foi um celeiro de artistas, né, de todas as idades, de várias gerações e de várias narrativas ali. E para mim foi muito importante porque na época eu pagava um curso muito caro, eu tinha que fazer faculdade, eu tinha que fazer 2 trabalhos para poder pagar o meu curso, que era o mais desejado do Rio de Janeiro, mas eu não tinha tempo nem para poder assistir às aulas, né? Eu ficava cansada. Então, quando você vê um grupo de teatro, né, tão engajado em dar oportunidades para jovens que não vão pagar por aquele curso, mas vão ter o máximo das oportunidades, né, que ali tem professores de todos os tipos, né, de todas as qualidades, em todos os lugares do mundo. Então, é muito importante ter projetos como esse, sabe? Que são celeiros e são ambientes em que você se sente seguro, né? Você se sente segura ali para você criar, para você poder olhar para o lado, para poder se abrir, né? E contar a sua arte e também começar a se conhecer, né? E que arte que de fato eu posso representar, né? Quais são os personagens que eu posso me aproximar e como é que eu posso abrir a minha cabeça para conseguir fazer todo tipo de personagem. Sobretudo para poder fazer esse aprimoramento técnico, porque Sim. se as oportunidades hoje estão um pouco mais disponibilizadas, acho que tem uma dimensão que é insubstituível. Né? Sem a formação técnica, eu vou até a página 5. Exatamente. Né? Então, para você poder construir uma trajetória permanente rumo a uma consolidação, né, e que seja sustentável, você precisa estar muito bem fincado. E um espaço dessa natureza
Ajudaria. Ajuda muito, porque é a base, né, para esses artistas, assim. Então, eu sou muito grata porque tive esse apoio, né, de conseguir ter essa possibilidade de... Nossa, eu não precisava trabalhar, era um curso de graça, eu conseguia estar ali criando, então, lapidando a minha técnica dia após dia, sabe? Sua mãe estava junto também? Minha mãe ia assistir, minha mãe pegava o mototáxi e ia subir o morro para poder assistir, meu pai também. E se tivesse alguém ali na plateia falando mal da artista... Nossa, não, nem arrumava um problema com a minha mãe. Com certeza. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Agora, mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Mas esse aparato técnico, e que na verdade nos instiga a querer mais, né? Você está recebendo aqui toda essa informação técnica e depois você quer mais. Você quer ir estudar em outros lugares, você quer trocar com outras pessoas, né? Você também quer, de alguma forma... não demonstrar, mas estar com outros artistas em que você pode também botar para frente aquilo que você aprendeu, né? Então, eu acho que o ator, ele nunca para, né? Ele precisa estar sempre buscando essas formas de estar se lapidando, para além das experiências. Eu fui assistir a senhorita lá na peça A Partilha. Que show de... Nossa, que coisa boa! Que peça, que trabalho fabuloso, mulheres negras ali, né, tudo de formas grandiosas, representando, trabalhando de uma forma muito bonita, muito inspiradora. Esse teatro, porque dos espaços sociais, todos eles, a gente continua tendo dificuldades de acessar, de estar presente, de se apropriar. O teatro também é um espaço que, se hoje está um pouquinho mais democrático, mas chegar e manter-se, sobretudo o profissional negro, sempre foi um problema à parte. Mas, de repente, naquela peça, a gente viu 4 mulheres negras com uma representação fabulosa, muito bem dirigida e com aquela casa cheia, e em alguma medida aquilo significou um novo paradigma, né? Sim. As mulheres negras, né, no altar. Como é que, para esse momento que permite, que recepciona e que propicia, você acha que pessoas como você pode ser um agente da transformação, da mudança? Porque não dá, né? Você, por qualquer motivo, tanto quanto qualquer um de nós, por ser a referência, acaba tendo essa responsabilidade. Não dá para dizer que não é comigo, né? E você estava lá, quem te viu quer estar lá, sabe de todas as dificuldades, e você, de repente, tem um meio, um modo, uma forma de propiciar para que essa pessoa chegue onde você está. Como é que você acha que você pode fazer essa coisa acontecer? A princípio, assim, quando eu recebi esse chamado, né, fiquei muito nervosa. Muito nervosa, porque a gente trabalha, a gente constrói a vida inteira para conseguir essas oportunidades. E quando eu consegui, me veio o nervosismo no começo, a voz não saía, ficava enganiçada aqui. Eu falei, meu Deus, como eu vou fazer? Eu tenho meu trabalho para mostrar, eu posso mostrar. E foi, na verdade, esse lugar de poder se enxergar nesse ambiente e de poder me sentir à vontade nesse ambiente, né? Porque é um texto clássico em que essas humanidades puderam aparecer, nesses afetos, né? Esse lugar... Muita risada. Eu rio bastante. A gente consegue se enxergar, né? E ver os nossos ali. E é muito mágico isso. E poder estar ali, fazendo parte dessas irmãs, contando essa história de quase 35 anos... e podendo me enxergar ali, porque é todo um movimento de não se auto-sabotar, né? Tem que ter todo um princípio de não, esse é meu momento, esse é o meu papel, é a minha peça, eu pesquisei ela, pesquisei a personagem, vou bombar e vamos bombar. Então foi todo esse processo, assim, mas confesso que até eu falar, não, eu tô aqui, vou fazer, foi todo um entendimento interno para conseguir. Mas depois que eu consegui, eu entendo a responsabilidade que é de estar ali com essas atrizes, com essa direção de produção que é a do Jô também, em colocar um projeto como esse, né, à frente.
que também é desafiador, no sentido que é uma peça que ela tá, como você falou, você gostou, muita gente gostou, mas ainda assim, né, a gente ainda encontra certas barreiras, que é esse lugar dessa aceitação de um espetáculo de mulheres pretas. Então, é muito bonito quando a gente vê as portas se abrindo, né, que as coisas estão acontecendo, mas a gente também encontra ali algumas barreiras, algumas muretas, né, mas que a gente não desiste, a gente continua, e a gente sabe que o espetáculo é importante, é interessante que chegue nas casas das pessoas, que as pessoas consigam discutir sobre os temas, sobre os assuntos. Então, a gente não desiste, a gente quer continuar fazendo. Ideia que nós tivemos, na verdade nem tivemos, na verdade nós somos convocados para se associar a uma ideia e ficamos apaixonados por ela, e com isso nasceu o grupo de teatro Kizomba Zumbi. Uma boa notícia ou não? Uma ótima notícia, porque é todo um fruto, né, de toda uma construção de artistas que querem fazer, que queriam fazer e movimentaram toda uma geração. Então, eu acho que isso tem que estar na gente, tem que estar no nosso sangue, sabe? Agora, a gente que se olha, que e continua esse legado, a gente tem que ter essa responsabilidade de quem é que veio antes, o que a gente está fazendo aqui, né? Quais são as narrativas que a gente precisa defender, o que a gente precisa acreditar nesse momento, como é que a gente convoca esses jovens, né? E também a geração que, às vezes, fica também, de alguma forma, excluída, porque a gente vê que tem artistas de outras faixas etárias que nem sempre são chamadas para trabalhos, né? Nem sempre estão aí no foco. Então, eu acho que essa responsabilidade a gente tem que continuar levando, encaminhando, né? A gente precisa manter esse foco, não só de receber a coisa boa, de ser o fruto de toda essa mudança, mas da gente também ter essa responsabilidade de movimentar, de ser ponte, né? Verdade. Você sabe que nós tivemos aqui, junto com o Jô, a preparação do musical do Cartola, da Alcione e do Martim da Vila. Então essa casa ficou forrada naqueles momentos, né, que fazia a avaliação das competências dos candidatos, enfim. Então foi tudo muito bonito, e isso acabou, né, ficando muito claro de que o teatro, né, pode ser uma ferramenta adicional até para o aprendizado, até para expandir esse desejo, essa vontade do conhecimento no jovem, na jovem aqui da Zumbi, de todas as outras localidades, mas sobretudo porque ela também ajuda, sabe, fazer esse desvelamento, né? O jovem, a jovem negra, através do teatro, pode, a partir do seu pertencimento, da sua historicidade, fazer uma descoberta extraordinária, que é quem eu sou, onde eu estou, não é? E para onde eu posso, devo ir. Então, isso daí tem sido um trabalho que a gente está muito feliz, e quando tiver um pouco mais, né, madurinha, a gente vai convidar você para vir aqui ajudar então, a gente. Eu quero saber mais, viu? Fazer um teste, ver se você passa. Quero saber. Me chama que eu tô aí. Agora, direto, não é, da partilha, do teatro para as telinhas da TV. Você é danada, você não para quieto. Como é que você está se sentindo diante da telinha da TV, falando de um tema, né, e de um programa tão diferentão, né, para a média dos programas de televisão, numa TV importante como é a TV Cultura, e que, da mesma maneira como nas demais localidades, como nos demais espaços, você ainda é uma das poucas dessa estética que está ali para dizer: nós existimos, a gente quer passar, esse espaço é nosso também, a gente pode falar de tudo e fazer de tudo, e a gente quer mais democracia. Como é que você está sentindo? Exatamente, eu me sinto muito honrada, muito feliz de estar ali na frente também, e aprendendo tanto, e também ver que a trajetória do Café Filosófico também mudou muito, né? Pelos seus palestrantes, por quem participa. Então, ver todo esse movimento, essa trajetória, e saber que eu também faço parte dela, assim, como apresentadora, e assim como outras apresentadoras também estiveram ali, apresentadoras negras, como a Didi também, me fortalece muito, sabe, assim, e é interessante, assim, porque eu sou apresentadora há 10 anos, né? E eu tô há 6 para 7 anos lá no Café Filosófico. Eu enfrentei aí uma pandemia, né? A gente viu ali o que foi.
E o café me deu sempre esse norte de continuar, de continuar aprendendo, de estar aberta. E você né? já tinha um gosto pela filosofia? Pela filosofia tinha já. Então Também. já veio do berço. Sim, Mamãe? minha mãe. Você também? Tá em todas, hein? Sua mãe? Jaci dos prazeres. Jaci dos prazeres. Jaci Essa dona maravilhosa. Jaci é maravilhosa, isso quer dizer, né? E com isso você está em casa, então? Estou em casa e eu sempre busquei por trabalhos que pudessem me dizer algo a mais, sabe? Que trouxesse uma narrativa que eu pudesse sempre estar questionando, sabe? Tanto é que várias vezes eu pegava algum teste, até como atriz, e aquilo não me ajudava a mobilizar algum pensamento, algum posicionamento, e às vezes eu falava, não, acho que isso não vai ser construtivo para tudo que já fizeram, né? Que a gente pode dizer sobre a arte, sobre as obras. E o Café Filosófico veio nesse lugar mesmo de me enxergar num lugar de questionar, de estar em eterno questionamento. Então, sou muito feliz de fazer parte, ser uma apresentadora preta ali, poder representar esse legado. E tem tanta gente que chega perto de mim, vem e fala, Flávia, me inspira muito você ali na frente. Quis ser apresentadora também por conta do seu trabalho, né? Comecei a estudar filosofia, né? Por entender que a gente pode estar ali naquele espaço ali também. Então, eu sou uma apaixonada pela filosofia, acho que também sempre você, eternamente. Que bom, muito bonito, a gente acompanha e torce, e vibra e aprende muito, que você é uma filósofa de primeira. Agora, nós abemos uma presidenta negra na TV Cultura, os tempos mudaram, hein, dona Flávia dos Prazeres? As coisas estão se revolucionando, pois né? É, graças você a está dizendo Deus. que você está há quase 6 anos, né? Isso. 6 anos, mas nós temos também no Metrópolis Didi. Depois nós temos a Joyce, depois tem o José Vicente, não é? E as coisas estão se democratizando e Sim. nesse espaço tão importante, felizmente, a gente está chegando e essa agenda está sendo contemplada. Sim. Agora, Flávia, se nós andamos, se nós evoluímos, significa que foi fruto, como você bem disse, de todos que vieram antes de nós e que construir os caminhos, mas agora, ao tempo que se coloca uma oportunidade, porque os tempos e, sobretudo, com as mudanças e a tecnologia, ficou menos difícil, coloquemos assim, né, apresentar o seu talento, o seu trabalho, poder ter acesso, né, porque com ter um celularzinho, né, e uma luzinha mais ou menos, dá para você construir uma Rede Globo de televisão muito particular, e, ao mesmo tempo, a gente tem dito que isso é importante, isso é muito propositivo, mas tem uma dimensão importante da vida de todos nós, que é o conhecimento. E o fato é que o jovem negro, a jovem negra, são os campeões do abandono do ensino, seja fundamental nem tanto, mas sobretudo do ensino médio. De cada 100 alunos do ensino médio que se evadem, 65 são jovens negros. E do maior grupo daqueles que tiram uma nota abaixo da média, sobretudo nesse Saresp, que é um medidor aqui da educação de São Paulo, da mesma maneira, 70% são jovens negros. E a gente está vendo que, ainda que se tem uma mãe e um pai que tem essa preocupação, que está do seu lado, que te empurre, mas se você não fizer a lição de casa, vai ficar muito mais difícil. Como é que a gente pode aproveitar, então, esse momento para a gente fazer um esforço adicional e revolucionário para que a educação passe a ser uma emergência, uma prioridade para a família negra, para o jovem negro, para a jovem negra, para que com isso a gente consiga dar esse salto para o futuro? Sem dúvida, eu acho que esse engajamento familiar, né, que começa de casa, né, do pai, ou da mãe, ou do irmão, entenderem que é preciso fomentar essa educação, acreditar nessa educação em primeiro lugar, né? A gente tem aí as redes sociais, a gente tem muita informação, mas a gente não pode substituir uma coisa pela outra, né? Uma coisa precisa vir antes, a educação precisa vir antes, para que depois ela possa ser, de alguma forma, propagada, né? Então, eu acho que é necessário que essa educação ela seja cada vez mais incentivada. E, por exemplo, projetos como esses, assim, tão fortes, né? Como essa faculdade,
incrível, né? E também como, por exemplo, até o Café Filosófico, né? Que você assiste ali na televisão, está acessível, né? Num horário que você consegue ver aquela entrevista, ver aquele palestrante e aprender com tanta gente, o seu programa também, que tem tantos convidados, tantos temas, tantas histórias, que eu acho que a família precisa incentivar esses jovens a estarem buscando esse tipo de conteúdo, né? Eu vou lá na minha infância, vou lá no meu histórico pessoal e vejo que na época não tinha internet, não tinha nada, mas a gente buscava o conhecimento na biblioteca. E eu acho que esse voltar ao passado e entender esses lugares dessa busca de conhecimento, eu acho que eles não podem se perder, sabe? Eu acho que a gente tem que voltar aí para os museus, para as bibliotecas, né? Estar com pessoas que podem passar melhores mensagens, entendeu? Eu acho que a gente tem que estar um pouco mais preocupado com essa educação inicial, né? Cultivar, cuidar dos nossos professores, né? Cuidar de quem está fomentando cultura, né? Quem está dando esses passos e quem se mantém ainda nesse lugar de defender, de proteger a educação. Então, a convocação que eu coloco aqui é das famílias não perderem essa responsabilidade que tem com cada um em buscar a sua trajetória educacional, né? Na possibilidade que tem. Né, na possibilidade que tem. As mães precisam ser uma dona Jacira. Dona Jacira. Todas precisam ser uma dona Jacira, no sentido de que tem que estar junto, tem que estar estimulando, tem que estar incentivando. Exatamente. E tem que ir na escola, não para brigar com o professor, tem que ir na escola para levar o filho para sentar na escola, para fazer a lição de casa. Entender a importância desse professor. Exatamente, e não voltar da escola antes que termine o horário. Exato. Né? Porque são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Sim, conseguir se manter numa aula inteira ali, né, focado até o final, isso já é um ganho, isso já é tudo, sabe? E acreditar nisso. Claro. E Zumbi dos Palmares? Como você bem viu, né, aqui no nosso estúdio, mas você viu nas paredes, afinal de contas, a Zumbi dos Palmares é uma realização da generosidade do artista negro brasileiro. Né? A gente estava recentemente aqui lamentando a morte do Bira Presidente. E você sabe que o primeiro show doado para arrecadar os fundos para construir o movimento da Zumbi dos Palmares foi do fundo de quintal. Então foi o primeiro. O fundo de quintal doou o primeiro show para fazer esse trabalho. Depois o Netinho com o Negritude Júnior. Enfim, todos de uma forma direta ou indireta ajudaram. E eu tenho uma cena muito bonita e que sempre me toca demais. Porque o Antônio Pompeu é um dos grandes do teatro, da televisão e do cinema brasileiro, ator negro fantástico. Teve uma época que ele veio no Troféu Raça Negra. Mas ele chegando no Troféu Raça Negra, teve um problema lá nos bastidores, essas coisas bastidores que às vezes não dá para controlar, tudo. E o único que entendia de produzir a solução para aquele problema era ele. E foi muito interessante que ele estava de black tie, gravatinho, cabelinho assim do lado, bacana, pois ele tirou tudo, arregaçou as mangas, foi para trás dos bastidores e ficou o evento todinho lá resolvendo os problemas, não participou do evento. Ele ficou atrás. Mas eu acho que é essa visão à frente, né? Mas tanto quanto a visão à frente, foi essa compreensão de que aquilo era uma coisa muito preciosa para todos e não podia dar errado, porque a gente estava ali no Teatro Municipal, aquele monte de negros juntos, um evento que a gente estava celebrando, não podia dar errado. E se tinha um trabalho, uma tarefa para alguém... como pode se doar ali naquele momento para que a coisa flua cada vez melhor, né? Exatamente. Ele se colocou nessa responsabilidade e fez. Nossa, que lindo. Então, só para trazer uma ou duas passagens do quanto foi a contribuição do artista negro para esse nosso, então, essa construção importante que é a Zumbi dos Palmares. E agora a gente chegou aos 20 anos, né? E nesses 20 anos a gente está celebrando o que foi essa conquista até aqui, mas também agradecendo a todos que também ajudaram a torná-la realidade e agora fazendo a grande convocação geral. Nós nunca tivemos dúvidas, mas agora, com muito mais propriedade, a gente tem essa profunda convicção. Só a educação pode nos libertar definitivamente, de uma forma ampla e irrestrita. Então, para todos nós, para você e para todos os demais que estão nos ouvindo,
a gente está fazendo essa convocação para que a gente ajude, né, convoque, estimule e fortaleça a educação para todo jovem, logicamente, mas sobretudo para o jovem negro e sobretudo para a jovem negra, né, que precisa da educação para poder realizar os seus sonhos, para poder conhecer os seus talentos e para poder ser tão grande e tão potente como você e como tantas outras artistas e artistas negros brasileiros. E aí eu soube que você topou ser a nossa embaixadora. Com certeza, com toda a honra, com todo o coração. Me sinto muito honrada de poder fazer parte de toda essa história, de tudo que vem transformando na vida de tantos jovens, né, de tantas pessoas. Eu sou muito feliz de poder fazer parte. Tá aqui, olha. Ai, então, que linda, Flávia, linda. Querida, Linda. agora ela vai ser a nossa embaixadora. E quero fazer muitos cursos aqui também. Tá convidado. Se quiser ainda fazer aqui um cursinho no nosso Kizomba Zumbi, a gente vai analisar a sua ficha. Tem o teste aí, ó, galera. Mas, ó. Eu quero te entregar de coração. Ai, obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço a sua disposição, eu agradeço a sua contribuição e agradeço também essa generosidade de pôr o seu talento, a sua voz, para isso que é um dever de todos nós, né? Qualquer brasileiro precisa abraçar e acolher a educação como uma ferramenta importante, mas todos nós negros precisamos fazer dela, para nós e para os nossos, o norte, né? E aquela chama que nunca apaga. Então, muito obrigado, seja bem-vinda como embaixadora da nossa querida Zumbi dos Palmares. E quero ser convidada para muitos eventos, quero estar aqui com vocês. Nossa, você tá com um problema, viu? Porque quando a gente fica apaixonado assim, a gente é que nem chiclete, a gente gruda. E parabéns, viu? Parabéns por todo o trabalho, por reunir tanta gente importante, que tem a responsabilidade ali nos olhos, na vida, em continuar esse trabalho que é tão importante. Parabéns, viu? Para nós. Para nós. Flávia, muito obrigado pela sua presença maravilhosa. Muito mais sucesso, muito mais boas realizações, né? Que todos os demais sonhos possam fluir, encontrar um lugar, né? E um porto seguro, e que você continue da mesma maneira iluminando o caminho dos que virão, né? E estimulando tantos outros que precisam, né? Ter um bom motivo para começar de novo. Parabéns, obrigado. Obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. E continuem, acreditem nos sonhos de vocês. Isso daí. Obrigada. E você, caríssimo telespectador, obrigado pela gentileza da presença e até o nosso próximo programa Conversa com o Reitor. Tchau.